Oi, gente! Como prometido, a nossa próxima aula, hoje, vai ser sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Que nome difícil, né? Vamos entender o que isso significa. Então, primeiro, o movimento retilíneo continua naquele mesmo raciocínio da aula passada, que a trajetória é uma reta, ou seja, o carro, o corpo, qualquer coisa que seja, vai andar em linha reta. Uniformemente variado significa o seguinte, ó, vamos pensar primeiro na palavra variado. Então, significa que tem variação de alguma coisa, no caso da velocidade. Então, diferente do movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade tinha sempre o mesmo valor, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade vai mudar de valor. Só que ela vai mudar de valor de um jeito especial, porque ela varia uniformemente. O que isso significa? Significa que a taxa de variação vai ser constante. E o que seria essa taxa de variação da velocidade? A velocidade variar significa que tem uma aceleração. Ou seja, no movimento retilíneo uniformemente variado, quem é constante não é mais a velocidade, e sim a aceleração. Então, por exemplo, vamos entender o que isso significa. Se eu falar para vocês, ó, tem determinada coisa com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a velocidade vai variar em 5 metros por segundo. Por isso chama 5 metros por segundo ao quadrado. É como se fosse 5 metros por segundo a cada segundo. Aí, segundo a cada segundo fica o segundo ao quadrado. Entenderam a ideia? Então, basicamente é isso. Então, quando a gente tem, por exemplo, um carro que estava inicialmente parado e ele acelera, ele está variando a velocidade para mais, né? A velocidade está aumentando. Ou ele poderia estar freando, também não tem problema nenhum. Então, vamos entender. Antes, a gente tinha que a velocidade era a variação da posição em função do tempo. Agora, a gente tem que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, a gente tem que a aceleração é ΔV dividido por ΔT. Lembrando que o delta é variação, é final menos inicial. Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso vai ser medido em metros por segundo no sistema internacional. E o ΔT é o intervalo de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial, que no sistema internacional vai ser em segundos. E a aceleração, como a gente já falou, é metro por segundo, ou seja, metro por segundo ao quadrado, é a unidade de medida dela no sistema internacional. E ela significa o quão rápido a velocidade está variando, o quão rápido a velocidade muda, certo? Então, pode ser acelerando, como a gente já falou, ou pode ser freando, como mostra esse outro GIF aqui da direita. Tá vendo? Freando. Então, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade, ambos têm aceleração. Variou a velocidade, tem aceleração. Então, vamos entender. Lembra do nosso exemplo lá das plaquinhas, o carrinho, etc? Agora a gente vai pensar nele um pouco diferente. Então, vamos lá. A gente tem pelas placas já uma orientação da nossa trajetória. Então, a gente sabe que se o 0 tá aqui, o 5 tá para a direita e o 10 tá para a direita, quer dizer que tá aumentando para a direita. Então, o nosso sentido positivo vai ser para a direita, ok? Se o carrinho estiver andando para a direita, isso aqui atrás é uma fumacinha, tá, do escapamento dele, quer dizer que ele está andando para a direita, a velocidade dele vai apontar para a direita, significa que ele está andando para lá. Se ele está andando para lá, a velocidade é positiva, o movimento se chama, lembra, progressivo, ok? Se a aceleração também for para a direita, quer dizer que ela também está apontando no sentido positivo. Então, ela também vai ser positiva. E se a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo lado, significa que elas, entre aspas, se ajudam. Então, elas estão apontando no mesmo sentido. Esse movimento a gente vai chamar de acelerado. Por quê? Porque se a aceleração está apontando no mesmo lado da velocidade, o valor da velocidade vai aumentar conforme o tempo passa. Então, ele vai cada vez mais rápido, ok? Essa é a ideia. E se fosse ao contrário? Então, vamos lá. O carrinho ainda está indo para a direita, então a velocidade dele é para a direita, porém, a aceleração é para a esquerda. Então, se a velocidade é para a direita, ela continua sendo positiva, o movimento continua sendo progressivo. Progressivo e retrógrado só dependem da velocidade.
Mas, se a aceleração está indo para a esquerda, ela está indo contra o nosso positivo, ou seja, ela é negativa. Se ela é negativa e a velocidade é positiva, elas não estão mais se ajudando, elas estão se atrapalhando. Qual é a consequência disso? O valor da velocidade vai diminuir conforme o tempo passa. Então, ele está andando para a direita, porém ele está andando cada vez mais devagar, até que vai chegar um momento em que ele vai parar, certo? Então, a gente tem um movimento retardado. Então, percebam que a gente tem sempre duas classificações para o movimento. Ou ele é progressivo ou ele é retrógrado, ou ele é acelerado ou ele é retardado. Então, tem uma classificação positivo retrógrado, outra classificação acelerado retardado. Positivo retrógrado só depende da velocidade, acelerado retardado depende da comparação entre a velocidade e a aceleração, certo? Mas a gente já sabe que não necessariamente o nosso carrinho tem que andar para a direita. Ele pode andar para a esquerda. Se o nosso carrinho andar para a esquerda, ele está indo contra a nossa trajetória, ou seja, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. E se a aceleração também for para a esquerda? Ela também é negativa. Então, eles estão se ajudando, ou seja, ele está indo cada vez mais rápido para o outro lado. Então, ele também, o valor da velocidade, se a gente pensar, ignorando o sinal, se a gente pensar no valor da velocidade, ele também vai aumentar. Ele vai ficando cada vez mais negativo, a gente pode pensar assim. Então, o valor da velocidade aumenta, ele vai cada vez mais rápido, só que para o outro lado. De novo, a gente tem um movimento acelerado, porque eles se ajudam, porém agora é retrógrado, porque está indo para o outro lado. Última situação, de todas as combinações possíveis, a gente tem o carrinho andando para a esquerda, movimento retrógrado, velocidade negativa, e a aceleração para a direita. O que está acontecendo? Se ela é para a direita, ela é positiva e eles estão se atrapalhando outra vez. Se eles estão se atrapalhando, o movimento é retardado e o valor da velocidade vai diminuir com o passar do tempo. Então, ele vai indo cada vez mais devagar até que chega um momento em que ele para. Se a aceleração continuar agindo nele para a direita, a hora que ele para, ele vai começar a andar para a direita. E aí a gente passa para uma outra situação em que ele vai estar acelerando para a direita, certo? Aliás, ele esteve acelerando para a direita o tempo todo, mas aí a velocidade dele vai começar a aumentar para a direita. Entenderam a ideia? Então, de novo, vamos passar para os nossos belíssimos gráficos. Então, que situação a gente pode ter? A mais básica de todas. Ele estava parado no começo. Percebe agora, olha só, o nosso gráfico agora é de velocidade por tempo. Então, nesse gráfico aqui, ele estava inicialmente em repouso, ou seja, ele estava parado no começo. Conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentando, sempre com a mesma aceleração. Portanto, a gente tem o gráfico de uma reta, certo? Mas não necessariamente precisa ter sempre a mesma aceleração em situações distintas. Então, na mesma situação é sempre a mesma aceleração, mas se eu comparar com uma outra situação, pode ser que a aceleração seja diferente entre elas. Como eu sei? O que classifica se um carro tem uma aceleração maior ou menor? Depende do quão rápido a velocidade dele vai variar. Então, se a velocidade dele demora, por exemplo, para ir de 0 a 100, ele demora, 10 segundos, ou ele demora 5 segundos, então, o que demorou menos vai ter uma aceleração maior. Ou seja, esses dois gráficos, o que tem de diferente? A reta da direita está mais inclinada, porque a aceleração é maior. Então, é muito semelhante com o raciocínio que a gente fazia lá no movimento retilíneo uniforme, percebe? Só que lá, os nossos gráficos que eram retas eram os de posição por tempo, e não os de velocidade por tempo, como são aqui. Porque lá, quem variava uniformemente era a posição. E aqui, quem varia uniformemente é a velocidade. Tudo bem? Outra situação. Não necessariamente a velocidade inicial precisa ser zero. A velocidade inicial pode ser, por exemplo, eu vou começar a contar quando a velocidade dele já for 10 metros por segundo. E daí ele vai acelerar mais ainda depois disso. Então, a velocidade dele vai aumentar mais ainda conforme o tempo passa. Mas a inicial não necessariamente é zero. Outra situação, pode ser que a velocidade inicial seja negativa. E aqui acontece uma coisa muito doida, porque presta atenção. No começo, a velocidade inicial dele era negativa, ou seja, ele estava indo contra a trajetória.
Conforme o tempo foi passando, a velocidade dele foi chegando perto de zero. Ou seja, ele estava freando, porque a velocidade era negativa, porém a aceleração é positiva, já que a reta é crescente. Em todas essas quatro, a aceleração é positiva. Então, o que acontece? Sinais opostos, o movimento é retardado. Ou seja, ele está indo cada vez mais devagar. Então, ele estava indo... Olha só, tudo que a gente consegue pensar só olhando para esse gráfico. Ele estava indo contra a trajetória, se a gente pensar no nosso exemplo, ele estava indo para a esquerda. Aí ele começou a andar cada vez mais devagar para a esquerda, conforme o tempo foi passando, até que a hora que chega aqui, quando ele cruza o eixo do tempo, a velocidade dele é zero, o que significa que ele parou. E a partir do instante em que ele para, a velocidade dele começa a ser positiva, ou seja, ele vai começar a andar para o outro lado. E quando ele começa a andar para o outro lado, ele vai andar cada vez mais rápido, porque agora o valor da velocidade dele começou a aumentar. Então, é como se fosse assim, ó, ele tinha uma velocidade de menos 5. Então, ele estava andando a menos 5 metros por segundo para a esquerda. Aí, o tempo passou, ele andou a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Isso significa que ele está indo cada vez mais devagarzinho, até parar. A hora que ele para, ele começa a andar para o outro lado e a velocidade dele começa a aumentar. Então, 1, 2, 3, 4. Então, se a gente pensar na velocidade em si, ela estava sempre aumentando. Mas se a gente pensar no módulo da velocidade, ignorando o sinal, no começo ela estava diminuindo, ela estava se aproximando de zero, e depois ela começou a aumentar de verdade. Entenderam a importância do sinal? É muito profundo, gente. Vocês olham para um gráfico e vocês conseguem imaginar todo o movimento. Necessariamente a aceleração precisa ser positiva? Não, pode ser negativa. Então, a reta, em vez de ser crescente, pode ser decrescente. Então, de novo, a gente pode ter acelerações diferentes, determinadas pela inclinação da reta. Então, em módulo, o valor, essa daqui acelera mais do que essa, né? Porque a velocidade dele varia muito mais rápido do que desse. Mas ambos são movimentos retilíneos uniformemente variados, tá? Pode acontecer de a velocidade inicial não ser zero, igual era nos dois primeiros, mas ser positiva. E aí, conforme vai passando o tempo, percebe que o que acontece nesse gráfico é basicamente o contrário do que acontecia nesse. Então, olha, ele estava andando para a direita, mas a aceleração era para a esquerda. Então, ele foi freando, andando para a direita e freando. Até que aqui ele para, vai para o outro lado, acelerando. Tudo por causa dos sinais. E também pode acontecer essa situação aqui, ó. Ele já tinha uma velocidade inicial negativa, ou seja, ele estava indo para a esquerda, e aí a aceleração também era para a esquerda. Então, o módulo da velocidade, quão rápido ele estava indo, é cada vez mais rápido, só que para o outro lado, então negativo. Tudo bem? Então, esses são os nossos gráficos de velocidade. E como ficariam os nossos gráficos de aceleração em função do tempo? A aceleração tem sempre o mesmo valor, então vai ter sempre o mesmo valor de aceleração no gráfico, vai ser um gráfico na horizontal, igual acontecia com a velocidade lá no movimento retilíneo uniforme. Então, o que vai acontecer? O valor dela depende da inclinação, porém, ele vai ter sempre o mesmo valor no movimento todo. Então, por que esse daqui está mais alto? Porque o valor daqui é maior do que o valor daqui, mas é sempre o mesmo valor, tá? Aqui no de baixo é a mesma coisa, só que negativo. Então, vai estar para baixo do eixo. E esse mais para baixo ainda, porque o valor, o módulo da aceleração é maior. Então, ele vai estar mais para baixo, ok? Certo. De novo, vamos para aquele nosso raciocínio de descobrir a equação dessa reta. Então, a gente tem uma velocidade inicial, a gente tem um ponto qualquer ali, num tempo tal, t, numa velocidade v. A gente sabe quanto a velocidade variou, quanto tempo passou. A velocidade variou de V0 até V, então vou fazer a variação final menos inicial, V menos V0. O tempo variou de 0 até T, então faria T menos 0, que é só T. Aí a gente usa a formulinha da aceleração, ΔV sobre ΔT. A gente já sabe passar multiplicando, A vezes ΔT igual a ΔV. Aí, se eu substituir os valores, vai ficar A vezes T igual a V menos V0, e adivinha o que a gente vai fazer? Inverte os dois lados, passa o V0 para o outro lado. Chegamos em uma equação muito parecida com a função horária das posições que a gente tinha lá no anterior, que era o sorvete, lembra?
Aqui a gente tem uma função horária das velocidades, ou seja, a gente consegue descobrir como a velocidade varia em função do tempo a partir da velocidade inicial e da aceleração. Então, de novo, a gente consegue prever o futuro, só que agora o futuro das velocidades, certo? Para ficar fácil de lembrar, tem muita gente que gosta de mais de vovô ateu. Vovô mais AT. Enfim, mas é velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. E aí a gente pode usar aquele mesmo raciocínio. Então, eu posso te dar uma função qualquer e você vai conseguir descobrir um monte de informações sobre o futuro a partir dela. Então, por exemplo, eu poderia dizer V igual a 10 mais 5t. Então, eu sei o V0, sei o A, consigo descobrir qualquer outra velocidade em qualquer outro tempo. Mas vocês podem perceber que aqui a gente não falou nada de posição por enquanto. Só que a gente sabe que as posições estão variando, porque conforme ele está acelerando, ele está andando, a posição dele está mudando. Mas como é que essa posição muda? O que a gente pode pensar sobre tudo isso em relação às posições? Como é que ficaria a nossa função horária das posições? Com certeza não vai ser sorvete, qual era no anterior, vai ser alguma coisa diferente. Então vamos descobrir o que aconteceria. Os gráficos de V por T, de velocidade por tempo, têm uma propriedade especial. A gente sabe, toda vez que a gente tiver gráfico de velocidade em função de tempo, gráfico de velocidade em função de tempo. Anotem isso, é muito importante, gente. A área que tiver entre a linha do nosso gráfico, nesse caso uma reta, né, até o eixo do tempo, o eixo X, essa área vai ser numericamente igual ao deslocamento, vai ser o quanto ele andou. Então, se a gente pegar essa área que eu pintei aqui de roxinho, é o quanto tem entre a nossa linha do gráfico e o eixo X, certo? Isso aqui, se vocês virarem a cabeça e olhar de lado, é um trapézio. Se eu calcular a área desse trapézio, eu sei exatamente quantos metros ou quilômetros o nosso carrinho percorreu nesse intervalo de 0 até t. Então, nesse exemplo, a gente tem um trapézio. Se a velocidade inicial fosse 0, a gente teria um triângulo. Se a velocidade fosse constante, a gente teria um retângulo. E a gente sabe calcular a área de todas essas coisas. Então, eu vou fazer o do trapézio, que é o mais geral que a gente tem, e qualquer outro vocês também saberiam resolver. Mas eu vou usar esse para chegar na formulinha que a gente está procurando, tá? Então, vamos lá. ΔS é igual à área do trapézio. Como calcula a área do trapézio? Lembram da fórmula para a área do trapézio? Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. É a base maior do trapézio. Lembrando que as bases são as duas que são paralelas, né? Então, esse daqui e esse daqui são as bases. Base maior é esse daqui, base menor é pequenininha, e a altura é a distância entre as bases. Então, é isso aqui. Vamos substituir isso nos valores do nosso gráfico. Então, o Bzão é o valor do V, é do 0 até o V, então é V. O Bzinho é do 0 até o V0, que é a velocidade inicial, né? Então, V0. A altura é do 0 até o T, então é T. Então, a gente chega que ΔS é igual a V mais V0 vezes T dividido por 2. Tá. Isso até poderia ser uma equação horária das posições, né? Mas eu não sei o valor dessa velocidade final, ela não é definida, depende do instante em que ela vai acontecer. Então, seria melhor se não tivesse a velocidade na nossa equação das posições. Então, o que a gente pode pensar? A gente também sabe aquela equação do slide anterior, V igual a V0 mais AT. Se a gente substituir ela dentro dessa daqui, eu vou sumir com o valor da velocidade final. E aí eu vou ficar dependendo só de coisas que não mudam. A única coisa que vai mudar é a posição e o tempo. Então, em qualquer tempo que eu colocar, eu não vou precisar descobrir a velocidade para depois substituir e tal, porque já vai direto. Eu vou descobrir a posição em qualquer tempo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, no lugar desse V, eu vou colocar V0 mais AT, tá? Então, a hora que eu substituir, vai ficar V0 mais AT e o resto copia. Mais V0 vezes T dividido por 2, tá bom? Só substituir. Aí, agora a gente vai começar a manipulação matemática. Então, V0 mais V0, eu sei que dá 2V0. Então, vai ficar ΔS igual a 2V0 mais AT vezes T, tudo dividido por 2. Eu posso fazer uma operação distributiva aqui, né? Multiplicar todo mundo pelo T que tá fora do parênteses. 2V0 vezes T fica 2V0T. E A vezes T fica A vezes T ao quadrado. Então, vai ficar 2V0T mais AT ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Lembrando, agora, o que acontece para a gente dividir essa fração em dois pedaços? O 2 está embaixo de todo mundo, então eu vou ter que dividir o 2 embaixo dos dois, tá?
E aí eu já vou abrir aqui o ΔS, colocar S menos S0. A gente já sabe que é a posição final menos a inicial, certo? Aí eu tenho 2V0T dividido por 2, o 2 com o 2 pode cortar, 2 dividido por 2 é 1, né? E aqui eu não posso fazer nada, porque eu não tenho 2 em cima. E aí, ao mesmo tempo em que eu cortar esse daqui, eu já vou passar o S0 para o outro lado, como ele estava subtraindo, ele vai passar somando. Então, eu vou ter que a posição que eu quero descobrir, é igual à posição inicial, que é fixa, mais a velocidade inicial, que também é fixa, vezes o tempo, depende do instante que eu quiser calcular, mais a aceleração, que, como o movimento é uniformemente variado, tem sempre o mesmo valor, vezes o instante, de novo, o mesmo tempo que eu puser ali atrás é o tempo que eu vou pôr aqui, ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a nossa função horária das posições para o MRUV. Percebam que ele é diferente da função horária das posições no MRU. Ele tem esse termo extra aqui. Então, para ficar mais fácil de lembrar, a gente costuma pensar que é o sorvete, igual tinha no outro, mais um termo, né? Então, é um sorvetão. É um jeito de se referir a essa função. Mas, basicamente, ela também vai servir para a gente prever o futuro. Em qualquer instante que a gente puser aqui, a gente vai descobrir a posição em que ele está. Ou, se a gente quiser descobrir a velocidade, a gente usa aquela função do slide anterior, vovô ateu. Ok? E agora vamos pensar no gráfico. A gente não fez nenhum gráfico de posição em função do tempo, porque a gente precisa dessa equação para chegar no gráfico. O que essa equação permite que a gente pense? Lembra dos anteriores? Por que os anteriores eram retas? Porque os anteriores eram funções de primeiro grau. Aqui, a posição é uma função de segundo grau em relação ao tempo. É um t ao quadrado que a gente tem aí. Gráfico de função de segundo grau é parábola. Então, a gente vai ter parábolas como sendo os gráficos de posição em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, a gente tem dois tipos de parábola. A parábola feliz e a parábola triste. E esse sentido da parábola, né, se ela é feliz ou se ela é triste, essa orientação vai depender do valor que está multiplicando o termo ao quadrado, ou seja, vai depender do valor da aceleração. Então, para a gente ter uma parábola do tipo feliz, a gente precisa que a aceleração seja positiva. Se a aceleração for negativa, a gente tem uma parábola do tipo triste. Como é fácil de lembrar? Eu costumo dizer que é como os nossos pensamentos, né? Se a gente pensa positivo, a gente fica feliz. Se a gente pensa negativo, a gente fica triste. Então, é um jeito de lembrar. Mas, desse gráfico, a gente pode tirar muitas informações interessantes. Por quê? A gente sabe que num gráfico de posição por tempo, a inclinação era a velocidade. Então, se a gente tiver em algum momento uma inclinação do tipo que fique constante a posição, a gente sabe que a velocidade é zero. Então, vamos interpretar esse gráfico. Ó. Por exemplo, esse primeiro aqui, o de cima. A gente sabe que tem uma aceleração positiva. No gráfico todo, a aceleração é positiva. Mas, enquanto as posições estão diminuindo, a velocidade é negativa. Na curvinha, aqui no vértice da nossa parábola, a gente tem uma inclinação nenhuma, na verdade, né? Nesse pedaço, é como se a velocidade... a velocidade é zero. Então, o que está acontecendo aqui, ó? As posições estão diminuindo, não estão diminuindo constante. A taxa de diminuição dessas posições não é constante, porque a gente não tem um movimento retilíneo uniforme, sim, uniformemente variado. Mas as posições estão diminuindo, até que chega um momento em que elas param de diminuir e começam a aumentar de novo. Então, nessa parte em que as posições estão diminuindo, a gente tem uma velocidade negativa. E a partir daqui, a gente tem uma velocidade positiva. E aqui no vértice é o meio do caminho entre um e outro, né? Então, entre ele tá voltando e indo para frente, ele precisa parar. Então, ele tá voltando, para, e aí começa a ir para frente, que eu digo no sentido da trajetória. E aqui acontece ao contrário, ó. As posições estão aumentando, então a velocidade é positiva, até que chega um momento em que ele para e a velocidade começa a ser negativa porque a posição começa a diminuir.
tudo bem? Dá para enxergar tudo isso acontecendo a partir de um único gráfico? O que a gente pode pensar? Não necessariamente a gente vai ter a parábola inteira nos nossos gráficos, né? Pode ser que a velocidade aqui, por exemplo, pode ser que a gente tenha uma aceleração positiva, mas a velocidade inicial já seja positiva. Então, pode ser que a gente não tenha esse começo da parábola, a gente só tenha meia parábola, ou só um pedaço de parábola. Pode acontecer muita coisa. Então, tudo depende do problema, tudo depende da velocidade inicial, se é positiva, se é negativa, quanto vale, e depende do valor da aceleração, se é positivo ou se é negativo, e a posição inicial também vai influenciar. Então, por exemplo, nesse gráfico de cima, a posição inicial é positiva, tá aqui em cima, não é zero. Ele começa numa posição, não sei quanto, mas com certeza é positiva. Já nesse segundo gráfico, eu desenhei como se a posição inicial fosse zero. Então, ele começou aqui do 0, 0, né? Tempo zero, posição zero. Mas ele poderia ter começado aqui de baixo, não tem problema nenhum. Ele pode começar numa posição negativa. Então, pode acontecer muitas variações nesses gráficos. Mas a ideia basicamente é essa. E aí, a última equação que a gente pode chegar, que também é interessante vocês saberem, de novo, eu vou pegar aquelas duas mesmas equações, mas em vez de substituir o V aqui, eu vou isolar o tempo nessa equação de cima. Então, eu passei o V0 para o outro lado subtraindo e passei o A dividindo os dois. Então, ficou V menos V0 dividido por A. E eu vou substituir isso na de baixo. Então, aqui no lugar do T, eu vou trocar por V menos V0 sobre A, tá? Então, eu pus o 2 embaixo desse pedacinho aqui e multipliquei por isso daqui. O que vai acontecer? A gente vai ter que fazer uma superdistributiva aqui em cima. Então, vai ficar V0 vezes... Aliás, V vezes V, V vezes menos V0, V0 vezes V, V0 vezes menos V0. Isso tudo em cima. E embaixo vai ficar duas vezes A. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, vai dar este negócio gigantesco, né? Lembrando a regrinha de sinal. Mais com mais com menos dá menos, mais com mais dá mais de novo, e mais com menos dá menos. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. V vezes V0 e V0 vezes V é a mesma coisa. Então, se a gente tem menos V vezes V0 mais V0 vezes V, quer dizer que a gente tem dois termos exatamente iguais, um negativo e outro positivo, o que significa que eles vão se cancelar. O que sobra? Peguei o 2A, passei para o outro lado multiplicando, então ficou ΔS vezes 2A, e do lado de cá só sobrou o V ao quadrado menos o V0 ao quadrado. Se eu passar o V0 para o outro lado, vai ficar V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ou seja, a gente tem uma equação que relaciona a velocidade inicial e velocidade final com aceleração e deslocamento sem precisar de tempo. Então, essa é a nossa famosa equação de Torricelli. É a equação que a gente usa sempre que o nosso problema não der tempo, tá? E aí, até tem uma figurinha bem bonitinha no WhatsApp, minha figurinha favorita, diga-se de passagem, que diz sem tempo, irmão. E aí tem a equação de Torricelli, para lembrar a gente que a equação de Torricelli não tem tempo. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, eu respondo depois, ou me mandem mensagem, qualquer coisa assim. Estou à disposição, certo? Um abraço para vocês.